Em locais fechados ou de aglomerados. Entretanto, a máscara continua obrigatória nos hospitais, no transporte público e nos voos comerciais. Em comunicação à nação esta noite, o Presidente da República aboliu ainda o limite de participantes nos funerais que não sejam por Covid-19. Esta é uma notícia por acompanhar ao longo deste jornal. Por agora, o chefe de Estado exigiu hoje maior controle das fronteiras para evitar a proliferação de armas ilegais. Na província de Maputo, onde fica localizada a maior fronteira terrestre do país, Filipe Nyusi orientou a sessão extraordinária que juntou o Conselho Executivo Provincial e o Conselho de Representação do Estado. Na ocasião, o Presidente da República exigiu controle cerrado às portas de entrada e saída do país. Tem que controlar porque as vossas fronteiras estão a passar muitas coisas, nos sentidos diversos, a dizer que denunciou ou acusou fronteiras. Nós temos armas capturadas aqui, a circular de um lado para o outro. Temos droga que capturamos, algumas informações vocês estão a divulgar nos redes de comunicação social. Então, precisam de continuar vigilantes para protegermos esse país. Para os setores de educação, proteção social e área econômica, o chefe de Estado também deixou recomendações, tendo exigido mais trabalho e criatividade. Eu recomendei em todas as províncias a necessidade de libertar iniciativas. E já está a acontecer. Os governadores, os secretários de Estado, os diretores, têm que ter iniciativa criadora. O setor agrário também mereceu a atenção do Presidente da República. O aumento de produção e da produtividade. Isso é sempre. Todas as vossas preocupações vocês vão de resolver com esta medida. Face à proliferação de igrejas, o chefe de Estado exigiu maior articulação com a província. As novas igrejas que surgem, façam a questão de que participem na educação moral, cívica das crianças. Não proíbam a criança ir à escola. Não proíbam a criança ir ao hospital. Não proíbam o velho para vacinar. Não diga que está a curar doenças que até agora não tem medicação. Ou não está a curar definitivamente. Por seu turno, o Conselho Executivo Provincial e o de Representação do Estado na província de Maputo apresentaram o seu desempenho dos últimos 18 meses. E iniciamos a construção de 6 sistemas de abastecimento de água, que irão contribuir para a elevação da taxa de cobertura de água de 60,2% para 63%, beneficiando a mais de 41 mil pessoas. Em termos de receita, estamos com 36,5 mil milhões de meticais, 2021, com um crescimento de 23,43% e uma execução de 9,60 mil milhões de meticais. 2022, já atingimos uma receita, primeiro semestre, coletamos, aliás, de 19,43 mil milhões de meticais. Neste encontro, o Presidente da República condenou a prática de justiça pelas próprias mãos, referindo-se ao caso de Maluana, no distrito da Manhissa, onde populares enterraram 7 pessoas vivas, incluindo agentes da polícia e um militar. O governo vai investir 3 mil milhões de meticais na investigação agrária nos próximos 2 anos e meio. O investimento foi anunciado hoje pelo Presidente da República, que fez saber que Niassa e Manica vão produzir trigo para o comércio. Várias personalidades ligadas ao setor agrário juntaram-se esta quarta-feira na Arena 3D, na Catembe, no primeiro Simpósio Nacional de Investigação Agrária, organizado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Perante vários pesquisadores e outros intervenientes do setor, o Presidente da República, que abriu o evento, anunciou um investimento destinado à pesquisa com maior foco para as sementes mais importantes. O meu governo decidiu alocar para os próximos 2 anos e meio deste ciclo 3 bilhões de meticais para a requalificação dos laboratórios de investigação, de produção de vacinas e de campos de multiplicação de sementes pré-básicas e básicas, isto é, sementes do melhorador.
queremos chutar a bola para o vosso lado. E este investimento parte da nossa convicção de que a transformação deste setor começa com a ligação da investigação e produção por meio dos extensionistas. E uma parte desses valores já iniciou. Acredito que por volta de 5% já está a circular nos vossos laboratórios. A qualquer momento voltaremos a fazer entrega de laboratórios modernos, porque não temos muito tempo. Temos que correr como atletas estafetas. Um investimento que, na verdade, ganha mais razão de ser por acontecer no momento em que a pesquisa acaba de trazer uma solução importante para um grande problema, a produção de trigo. Apraz-me, e com muita alegria e emoção, hoje e aqui, anunciar que a equipa moçambicana de investigadores de trigo, com sucesso, concluiu o seu programa de investigação e já decidiu sobre variedades de alto potencial produtivo a ser adaptadas para as condições do nosso país. Com a guerra entre os maiores produtores de cereais, a Rússia e a Ucrânia, Moçambique sentiu na pele a dor de ser dependente. Porém, o país poderá ver-se livre dessa dependência em breve, já que acaba de ser concluída uma pesquisa que indica ser possível tornar-se autossustentável. Os resultados das pesquisas no trigo indicam o potencial de produtividade de 7 toneladas por hectare no Niassa e de 4 toneladas por hectare para as outras regiões. Os próximos passos são a libertação da variedade e a disseminação desta tecnologia, que passará pela multiplicação massiva de sementes e treinamento dos nossos extensionistas e dos nossos produtores para a massificação da sua produção. Ainda assim, Filipe Nunes assumiu que Moçambique tem bons sinais na luta contra a fome, porém as mangas devem permanecer arregaçadas. O Programa Mundial da Alimentação, PMA, retirou Moçambique da lista dos países com alto risco de fome no mundo. Mas eu tenho dito sempre, isso não é para nos distrair. Uma coisa é estar na lista, outra coisa é haver pessoas que não conseguem comer todos de forma equilibrada. Por isso mesmo que a batalha para nós continua, porque não está vencida, nem está muito próximo disso. Parte do mérito dos ganhos já obtidos no combate à fome é atribuída ao Sustenta, programa em que o chefe de Estado acredita, embora saiba que há prós e contras. Muitos não acreditaram e não estamos preocupados se acreditam ou não. E se calhar é muito bom que nos pressionam para podermos provar a nossa intenção, o nosso desejo. Fizemos-lo com base na constatação de que a fraca modernização das técnicas e práticas agrícolas, o insuficiente desenvolvimento do capital humano e a insuficiente organização e coordenação de cadeias de valor se afiguravam como as principais causas da baixa competitividade da agricultura em Moçambique. O Presidente da República também acredita nos resultados do simpósio. Que este simpósio agrário de Catembe consiga abrir o horizonte para o sucesso da agricultura e pecuária em Moçambique, pelo que recomendamos. Primeiro, a cooperação regional e internacional na investigação tem permitido ao país aceder a novas tecnologias, como é o caso do genoma, do trigo tolerante ao calor, genoma para a criação de variedades resistentes a certas doenças e ou variedades com maior potencial produtivo. O evento termina esta quinta-feira, dia em que serão apresentados dados concretos sobre o Sustenta. Investigadores e produtores dizem que o financiamento à investigação, anunciado hoje pelo Presidente da República, responde aos desafios do setor e vai reforçar a produção e produtividade. Nós acreditamos que com este financiamento não é o suficiente, mas dá para começar a fazer trabalhos e para intensificarmos a produção do trigo. O desafio neste momento é começar a fazer outras novas pesquisas que podemos trazer até variedades que sejam produzidas fora dos planaltos. Neste caso estamos a dizer variedades que sejam tolerantes à seca, variedades que sejam
tolerantes a um pouco de calor. Nós conseguimos fazer muita coisa com poucos recursos. E com esse anúncio de financiamento para a investigação, significa que temos que fazer um pouco mais. E cabe a nós, não só o setor de arroz, mas toda a investigação, tentar trabalhar um pouco mais para encontrar as soluções que apoquentam. Bem, eu acho que isso primeiro, a orientação política de Sua Excelência o Presidente da República constitui um grande desafio para os investigadores e para o Ministério da Agricultura. Ora bem, o trigo já se produz em Moçambique há muitos anos, mas produz-se em algumas regiões muito limitadas, sobretudo na província de Tete, na zona de Angônia, algum na zona de Rotanda, algum na zona de Niassa, mas a uma escala muito pequena. Moçambique tem todos os anos um déficit de 300 mil toneladas de arroz. Uma pesquisa apresentada hoje no Simpósio Nacional de Investigação Agrária indica que o país gasta anualmente 200 milhões de dólares na importação do cereal. Reflexões sobre o setor agrário começaram com a apresentação de estudos sobre culturas, nomeadamente mandioca, milho, feijões, trigo e cevada, bem como o arroz. O arroz é a cultura alimentar mais importante do mundo. É o alimento base de mais de metade da população mundial, muitos dos quais também são extremamente vulneráveis a altos preços do arroz. Sobre o arroz, os pesquisadores do Instituto de Investigação Agrária de Moçambique dizem que com o cultivo de uma área de 115 mil hectares seria suficiente para suprir o déficit de 300 mil toneladas de arroz. Porém, o investimento seria necessário para ter-se variedades adequadas. Desenvolver variedades adaptadas a ambientes salinos, e exatamente notamos que a área de produção de arroz está a diminuir por causa da intrusão salina. Mas nós temos que responder à ideia de que é preciso desenvolver variedades que sejam resistentes a solos salinos. Desenvolver variedades adaptadas às zonas inundadas também exatamente para responder àquilo que a mudanças climáticas, porque também sabemos que, principalmente na zona centro e norte, quase que, algumas vezes, as culturas ficam inundadas 3, 4 e 5 semanas. E as nossas condições, as nossas variedades não resistem a esse tipo de intempérie. Então, queremos desenvolver variedades que é possível, mesmo inundados em 3 semanas, podem resistir. Sobre a produção de trigo, o arranque anunciado pelo Presidente da República não será a primeira experiência com a cultura de trigo no país. Já houve algumas experiências em Moçambique de produção do trigo de uma forma tradicional, e estas regiões como a província de Gaza, o Baixo Limpopo, a Manica, Paro e Sundenga, e Tsangano e o Planalto de Niassa já fazem essa produção do trigo em áreas muito poucas, pequenas, e neste momento a produção média anual do trigo no país é de cerca de 2.000 toneladas e com rendimentos muito baixos, na ordem de 1,2 toneladas por hectare. Mas é possível melhorar. Por isso, os pesquisadores começaram uma série de experiências para identificar as variedades adequadas para o solo de Moçambique em diferentes regiões. E do número de 50 genótipos ou linhas que o IAM testou, encontramos as mais promissoras, dentre elas 10 que avançamos ainda a repetir os nossos ensaios, e em média tivemos rendimentos que variam de 3, 4 a quase 5,7 toneladas, mas no Niassa, no Planalto de Lixinga, nós temos linhas que rendem até 8 toneladas por hectare. Esta é a tabela que estava a ilustrar em vários ambientes, diferentes ambientes que este estudo de trigo foi feito. E constatamos que Lixinga, o Planalto de Lixinga, tem melhores opções ou melhores rendimentos da variedade do trigo. Em relação ao milho, a produtividade continua a ser o grande problema, já que ainda não se consegue aproveitar o máximo de cada pedaço de terra. E por isso
Uma das atividades que a gente tem que fazer como pesquisa é tentar converter em termos de aumentar a produtividade para que haja excedente na produção do milho, capaz de imprimir maior ímpeto na exportação e melhorar a vida dos agricultores, principalmente ao nível rural. Ainda na primeira sessão desta quarta-feira, foram apresentados resultados sobre a produção da mandioca, feijões e cevada. A revisão do Código de Estrada pode reduzir as mortes por acidentes de viação, avança o vice-ministro dos Transportes e Comunicações. A Associação Moçambicana das Vítimas dos Acidentes Rodoviários, Anviro, insiste que é preciso criar um fundo para cobrir emergências. Quase 6.000 pessoas morreram e outras em igual número ficaram feridas em acidentes de viação entre 2017 e este ano. Perto da metade das vítimas foram menores de 17 anos, segundo um estudo do Instituto Nacional de Transportes Terrestres, INATRO. A instituição refere que os acidentes de viação são frequentes aos fins de semana, no período das 15 às 21 horas. Olhando para o ano de 2021 em comparação com o ano de 2020, podemos constatar que todos os indicadores de sinistralidade rodoviária subiram. Primeiro, os próprios acidentes subiram em 2%, os óbitos subiram em 10%, os feridos graves em 17% e os ligeiros em 37%. A sinistralidade rodoviária teve consequências na economia nacional. O país, nesse ano, perdeu cerca de 350 mil dólares norte-americanos, equivalentes ao câmbio atual a cerca de 22 milhões de meticais. Portanto, é um valor que pode ou poderia ser usado para a construção, por exemplo, de uma escola primária de 10 salas de aula e 2 unidades sanitárias. A Anviro reitera a necessidade de se criar um fundo para cobrir situações de emergência em caso de acidentes. Nós pensamos que já é chegada a hora de desenvolvermos, por exemplo, um projeto muito específico relativamente, por exemplo, à criação do Fundo Nacional de Acidentes. Mas para isso nós temos que ter pesquisas tecnicamente fiáveis e é este exercício que vai começar hoje. O vice-ministro dos Transportes e Comunicações aponta a revisão da legislação como uma oportunidade para reduzir os acidentes. Encorajar pesquisas e investigação consistente de indicadores de evidências sobre os custos com a sinistralidade rodoviária, considerando as vítimas humanas, o património, o equipamento, entre outras variáveis, no âmbito da reflexão sobre a criação de um Fundo Nacional de Acidentes no país. Os intervenientes falavam esta terça-feira na FACIM, no evento de reflexão sobre o impacto dos acidentes de viação na economia nacional, desafios e oportunidades. E o preço do transporte aumentou 60 meticais entre a cidade de Maputo e o distrito de Magude, na província de Maputo. O novo preço é de 260 meticais. Primeiro, os transportadores da rota interdistrital de Spamanini-Magude decidiram parquear as suas viaturas na sexta-feira por considerarem a tarifa cobrada insustentável. E nesta terça-feira não viram outro caminho senão agravar o preço. Atualmente está a 260 para Magude. Nossos superiores, então, deram feedback de que teremos que cobrar esse valor aí. Ou seja, o preço antigo era 200 meticais e agora subiu para 260 meticais. Já os passageiros dizem-se surpresos com o agravamento. Eu fiquei mesmo interrogado sem saber, mas por querer viajar teve que pagar. Não ajuda assim.
O aumento do preço mesmo do transporte prejudiza muito. A situação fica mais difícil para quem viaja diariamente por razões laborais. Já 260 e de volta e sair de casa para aqui também é um preço. De lá também não trabalhamos na vila, às vezes nos puxa, é outro preço porque também lá sobe os preços. O novo preço foi aprovado em 2021 pelo governo distrital de Magude, mas ainda não tinha entrado em vigor. Quem o diz é a Federação Moçambicana das Associações dos Transportadores Rodoviários, ainda insatisfeita com a nova tarifa. Enquanto se espera a negociação para a tarifa que nós estamos a pedir que se aplique, logicamente derivada pela subida galopante dos combustíveis. Depois de ter feito, fomos autorizados a aplicar a tarifa de 2021, que dá para andar por enquanto. É verdade, estamos preocupados porque isso ainda vai dar algum problema de salários, dos trabalhadores, nas condições em que nós estamos. Mas já dá para abastecer o carro, que era um problema gravíssimo para os transportadores. O preço ideal para a FEMATRO é 280 meticais, mais 20 face ao que entrou em vigor. Pemba quer eliminar a circulação de viaturas de transporte de passageiros não licenciadas. A pretensão é do município da capital de Cabo Delgado, que constatou que a maior parte dos transportadores não têm autorização para o exercício da atividade. A operação contra o transporte de passageiros ilegais na cidade de Pemba, capital de Cabo Delgado, começou com uma formação dos condutores de semicoletivo de passageiros, táxis e mototáxis, além da reciclagem sobre a segurança rodoviária e atendimento ao cliente. Durante a formação, o município legalizou alguns transportes de passageiros, motoristas e até cobradores. Quem não tem a licença, quem não tem o devido documento para andar, vamos sancionar. Vamos ter que paralisar novamente as suas motorizadas, os seus carros, por não ter esse documento. Nesta operação contra os transportes de passageiros ilegais, o município de Pemba está a trabalhar com a Associação Moçambicana dos Polícias, uma organização que está preocupada com a situação rodoviária na zona norte do país. Nhaça, Cabo Delgado, maior número dos condutores são amadores. E até tem condutores que estão a conduzir sem carta de condução, mínima carta de condução. Essa é uma preocupação que nós estamos a levar. Esperamos que vamos chegar a quem de direito para que rapidamente comece a pensar como pode fazer para resolver isso. A redução de acidentes de viação e melhoria da mobilidade de pessoas e bens são os principais objetivos da operação do município de Pemba contra os transportes urbanos de passageiros considerados ilegais. Cerca de 15 pessoas morreram na semana passada por doenças diarreicas na província de Tete. As autoridades da saúde apontam o consumo de água inapropriada como a causa dos óbitos. Em menos de um mês após a STV ter publicado uma matéria sobre a morte de pelo menos 5 pessoas vítimas de diarreias acompanhadas de vômitos num centro de reassentamento de Chimbonte, nesta quarta-feira, as estruturas do bairro Matundo, unidade Molongose, quarteirão 14, confirmaram a ocorrência de surto de diarreia e vômitos na comunidade. Pelo menos 15 pessoas perderam a vida em casa vítimas da doença. Essa que nós estamos é o que resistei aqui, são essas que andam a perder nas casas. 15 pessoas. 15 pessoas. Não, esse dia que começou nessa casa que eu estou aqui parado, um homem grande perdeu a vida sobre do quê? Doença vomitária e diarreia, perdeu a vida. Então, no dia seguinte, apanhou a mesma coisa, essa doença. Esse bairro, de quadrão número 14, sofreu muitas pessoas, um lado só, sofreu muitas pessoas a morrer de doença desse de vomitar
e diarreia. Visivelmente inconsolável, Cesaltina Dário conta que perdeu a filha de 1 ano e 11 meses, vítima de diarreia e vômito em circunstâncias difíceis quando estava a caminho do hospital. Quem também perdeu um parente em casa com os mesmos sintomas da doença é Manuel Mutemba. Ela de repente começou com diarreia. Eu mostrei aquilo à minha mãe. Minha mãe disse que tinha que ferver mistura, dei a ela. E ao mesmo tempo já fazer diarreia. Tive que correr, levar ela para o hospital. E a caminho para o hospital, ela acabou perdendo a vida. Ele foi pego às 11 horas, quase era 11h40, até chegar lá para as 17 para eu apanhar táxi. Meu tio perdeu logo a vida. Os serviços distritais de saúde em Tete desmentem as informações das estruturas do bairro e confirmam 4 óbitos, dos quais 2 ocorridos na unidade sanitária e outros 2 na comunidade. Nós confirmamos 2 óbitos relacionados diretamente com os casos de diarreia e vômito. Os outros podem ter ocorrido, mas nós não tivemos a informação como tal da causa. O médico-chefe da cidade aponta o consumo de água imprópria como a causa das mortes. Entretanto, para evitar o uso de água não tratada, foi instalado no local um tanque com capacidade de 10 ml para abastecer a comunidade. A população queixa-se de insuficiência de água. Só essa é uma água importante. Nós estamos a usar para quê? Para beber. Só para beber e cozinhar. Essa outra água de tomar banho que estamos a usar onde? Lá no rio. Dos 100 pacientes que deram entrada nas unidades sanitárias vítimas de diarreias e vômitos na semana passada, 6 continuam internados no Centro de Saúde número 2. Pausa para intervalo no jornal. Nós voltamos daqui a pouco com mais informação. Estamos de volta ao jornal. Vendedores do mercado do peixe na cidade de Maputo voltaram a sair à rua para exigir compensações pela sua retirada do antigo mercado. Entretanto, mesmo com a autorização do município de Maputo, a terceira marcha do grupo foi marcada pelo disparo de gás lacrimogéneo. É a terceira manifestação em menos de 40 dias. Desta vez, a polícia acompanhou e protegeu os manifestantes, mas no local da concentração desentenderam-se. E a polícia disparou gás lacrimogéneo porque supostamente os vendedores estavam a protagonizar atos de vandalismo. E estes mesmos vendedores não desarmam, querem reaver o espaço do antigo mercado do peixe que consideram sua pertença e não do município de Maputo. Esse mercado adquirimos em 1978, até hoje. Então, o que querem agora é falar com os donos da obra. Da obra. Queremos saber quem comprou, quem vendeu. O que é que a polícia quer? Porque, primeira coisa, a polícia não sabe o que é que nós temos. O que é que nós temos que queremos explicar ao dono da obra. Mas a polícia é que está muito à frente. Polícia de trânsito, por exemplo. O que é que quer nesse problema? Porque aqui nós construímos por nosso material, tudo estava coberto, fizemos energia, não foi o município que pôs energia. E recentemente o presidente do município de Maputo disse não haver espaço para indemnização. É um assunto conhecido, mas deve haver alguém a pretender lançar alguma confusão nisto tudo. Mas já dialogamos com as próprias vendedoras, vendedores em geral. A situação para nós está esclarecida. Não há indemnização nenhuma. Isto é especulação. Não há lugar de indemnização a ninguém. Isso é bom ficar claro. O porta-voz dos vendedores diz que o presidente Enéas Comins está a fazer uma interpretação equivocada da lei.
Ele está a fazer uma interpretação errada, forçosamente, para encobertar interesses inconfessáveis. E hoje vocês querem já conversar com quem supostamente comprou o espaço. Por quê? Exatamente. Quando cá chegamos, nós temos um documento onde elencamos as nossas reclamações, o porquê de estar aqui. E o responsável da obra informou-nos que este espaço foi vendido por um moçambicano. Os manifestantes e a polícia, por vários minutos, travaram discussões porque os vendedores queriam entregar a carta reivindicativa aos atuais ocupantes deste espaço que no passado funcionou o mercado do país. Moçambique validou hoje um plano de ação para proteger as vítimas de uniões prematuras, violência baseada no género e discriminação a pessoas vulneráveis. Entretanto, a Comissão Nacional de Direitos Humanos pede medidas concretas de fiscalização da implementação deste documento. No ano passado, o país aderiu 236 das 266 recomendações sobre os direitos humanos do terceiro mecanismo de revisão periódica. Nos últimos 2 meses, foram feitos estudos para harmonizar e incorporar os mesmos num plano de ação, validado esta quarta-feira. Cujos resultados terão impacto na definição de melhores estratégias para o próximo ciclo de avaliação em temáticas como a consciencialização, educação cívica, combate à violência baseada no género, violação dos direitos da mulher e da rapariga, uniões prematuras, discriminação, só para citar alguns exemplos. Para os parceiros de cooperação, mais do que aderir às recomendações e criar documentos, são necessárias ações mais concretas, principalmente no que se refere aos direitos da criança. Urge igualmente que normas, crenças e outras práticas socioculturais nocivas à criança sejam expurgadas e jamais sirvam de justificação para que uma criança deixe de ser criança. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz que, apesar de o país ter avançado muito na criação de condições para o respeito aos direitos humanos, há ainda muitos desafios. A fraca capacidade das nossas instituições democráticas de atuar de forma firme e efetiva em matéria de direitos humanos. Outro desafio é que a sociedade civil ainda continua incipiente, embora num progressivo melhoramento. Também temos outro desafio, que é a baixa cultura de direitos humanos ao nível nacional. Já a Assembleia da República defende que, para o sucesso do plano de ação, é preciso identificar os setores sociais que precisam urgente de uma intervenção. Prover recursos humanos e financeiros que garantam o alcance da reposição dos direitos humanos nos setores identificados. Validado o plano de ação com as recomendações, o documento será reavaliado, depois submetido ao Conselho de Ministros para sua aprovação. Os médicos tradicionais querem uma lei que regula a atividade. O presidente da Ametramo diz que a falta do instrumento contribui para a desvalorização da medicina tradicional. É uma atividade seletiva e o seu exercício passa por um chamamento dos antepassados. Descobri por várias doenças que não eram possíveis serem resolvidas na medicina convencional, dado que acabou se detectando que tenho esse problema de chamamento espiritual. O seu objetivo é salvar vidas, recorrendo a plantas e outros produtos naturais. Há doenças que nós sabemos tratar, que nem o hospital sabe tratar. Por isso que nós existimos, por isso que o Ministério da Saúde nos valoriza, porque sabe que nós sabemos alguma coisa. Para celebrar 2 décadas da medicina tradicional africana, o Ministério da Saúde depositou uma coroa de flores na Praça dos Heróis Moçambicanos. Os médicos tradicionais dizem-se discriminados e exigem a criação de uma lei para regular a atividade. O que é melhorar era penalizarmos aqueles que estão a utilizar a medicina tradicional em maus autos. Uma coisa que não tem lei não há respeito. Uma coisa que não tem lei não é obedecida. A legislação vai beneficiar o médico tradicional, como também vai beneficiar a população. O
O Ministério da Saúde reconhece o papel da medicina tradicional na cura e prevenção de doenças. Nós temos estado a trabalhar com os praticantes de medicina tradicional já faz tempo. Nestes 20 anos já foram referidos pelos praticantes de medicina tradicional para as nossas unidades sanitárias mais de 10 milhões de doentes das diversas patologias. As celebrações decorrem sob o lema 2 décadas do Dia da Medicina Tradicional Africana, rumo à universalização da cobertura da saúde em África. E agora uma das notícias de destaque deste jornal: deixou de ser obrigatório o uso de máscara em locais fechados ou de aglomerados. Entretanto, a máscara continua obrigatória nos hospitais, no transporte público e nos voos comerciais. Em comunicação à nação, esta noite, o Presidente da República aboliu ainda o limite de participantes de funerais cuja morte não é por Covid-19. 4 meses depois da última comunicação à nação no âmbito das medidas de prevenção da Covid-19, o Presidente da República volta a falar aos moçambicanos e anunciou novas medidas. 1. Deixa de ser obrigatório o uso de máscara em todos os locais cobertos e fechados. Contudo, recomenda-se o seu uso nos transportes coletivos e semicoletivos de passageiros. Eu digo recomendo porque, nós dissemos que não é obrigatório, mas a pessoa sabe sozinho que está num meio fechado, pequeno, pessoas entram, parece que eu estou defendendo, mas sobre isso volto a dizer. Segundo, o uso da máscara é obrigatório para as pessoas com sintomas respiratórios sugestivos da Covid-19. Estas deverão usar a máscara para proteger a si mesmo e a todos que estão perto de si ou consigo convivem. 3. O uso da máscara é também obrigatório nos seguintes locais: unidades sanitárias, consultores médicos, laboratórios e farmácias. Digo isso porque são lugares susceptíveis a qualquer problema. Muitos doentes vão para lá e normalmente a convergência pode ser esse espaço. B. Nos lares de idosos. E C. No interior das aeronaves comerciais. O que também muda é o número de participantes em cerimônias fúnebres. Aliás, deixa de existir limite. Os participantes de velórios e cerimônias fúnebres de óbitos por Covid-19 devem continuar a observar rigorosamente todas as medidas de prevenção e combate à pandemia da Covid-19. 6. No caso de velórios e cerimônias fúnebres, cuja causa não seja a Covid-19, não é obrigatório o uso de máscara de proteção facial, mas dada a aglomeração de pessoas, encorajamos os participantes a adotar as medidas de prevenção e combate à pandemia que são de conhecimento geral. 7. Todos os passageiros e tripulantes que estejam a chegar ao país devem apresentar um certificado que comprove vacinação completa contra o SARS-CoV-2 reconhecido pelas autoridades sanitárias, ou apresentar um comprovativo de teste negativo de reação em cadeia da polimerase PCR para o SARS-CoV-2 com uma validade de 72 horas à chegada do país. Caso não possuam nenhum destes documentos, os tripulantes e passageiros serão sujeitos a um teste de despiste, o local de entrada com custos à sua responsabilidade. 8. As crianças até 11 anos de idade estão isentas de apresentar teste negativo de Covid-19 ou certificado de vacinação completa ao entrar no país. Contudo, Filipe Nyusi deixa uma nota. Apesar de deixar de ser obrigatório, encorajamos a todos os que pretendem manter o uso de máscara que o façam,
Portanto, está a dizer, não é proibido pôr máscara. Se alguém chega à conclusão que eu quero ficar com máscara, esse até está de parabéns, porque está a levar o assunto com alguma seriedade. E anunciou que o país já está a receber vacina para pessoas dos 12 aos 17 anos de idade, havendo já data para o arranque da vacinação deste grupo. A vacinação para este grupo etário iniciará no próximo dia 27 de setembro. Na comunicação anterior, em abril, quando o Filipe Nyusi decretou o fim da situação de calamidade pública, a média diária de infecções tinha passado de 50 para 3 casos. A taxa de ocupação de camas por pessoas internadas no hospital havia reduzido de 1 para 0,3%. Do grupo-alvo de vacinação, isto é, 15,2 milhões, tinham sido vacinadas por completo 13,7 milhões de pessoas. E agora os que tomaram a vacina, primeira e segunda doses, são 14,7 milhões de moçambicanos. Os casos ativos nesta quarta-feira, dia da comunicação, situaram-se em 134, num dia em que foram registrados 4 novos casos. Máscara de prevenção da Covid-19 deixa de ser obrigatória, mas continua recomendável. Esta é a nota que leva o jornal a mais um intervalo. Bem-vindo à terceira parte do Jornal da Noite. Os Mambas vão receber 1.200.000 meticais caso se qualifiquem ao CHAN 2022. O prémio resulta de um acordo entre a Federação Moçambicana de Futebol e o Banco Nacional de Investimentos. É o reforço do incentivo aos Mambas para o decisivo jogo de domingo diante do Malawi, que pode ditar a qualificação ao CAN Interno 2022, prova a realizar-se na Argélia. Nas vésperas de uma partida que pode ditar o regresso, 8 anos depois, a Federação Moçambicana de Futebol e o Banco Nacional de Investimentos rubricaram esta terça-feira um acordo de patrocínio no qual a instituição bancária comprometeu-se a dar um prémio global de 1.200.000 meticais em caso de qualificação do combinado nacional para o CAN Interno. 100.000 meticais ao guarda-redes se não sofrer nenhum golo. E em caso do alcance do objetivo, portanto qualificação, empate ou vitória, vamos oferecer 30.000 meticais a cada membro da equipa, ou seja, jogadores e equipa técnica. É um investimento avaliado em cerca de 1.200.000 meticais. Com gesto, o presidente da Federação Moçambicana de Futebol considera que a vontade de todos os moçambicanos é de ver os Mambas na Argélia. A motivação e o querer e a vontade de todos os moçambicanos que nós cheguemos à Argélia em 2023. A bola agora está do lado dos jogadores e equipa técnica dos Mambas, que tem a missão hercúlea de fazer com que os adeptos saiam do Zimpeto com a aura de glória. O duelo Moçambique versus Malawi terá lugar às 15 horas do próximo domingo no Estádio Nacional do Zimpeto. Ainda no desporto, a Seleção Nacional Sénior Feminina de Futebol impôs uma goleada por 5-0 às Ilhas Maurícias. O jogo era referente à primeira jornada da Taça COSAFA, que decorre em Port Elizabeth, na África do Sul, desde quarta-feira e se prolonga até o dia 11 de setembro. Uma das jogadoras da Seleção Nacional, Cidália Kuta, marcou 2 golos e foi eleita a melhor jogadora em campo. Na página cultural foram lançados ontem os livros vencedores do prémio Fundação Fernando Leite Couto. São as obras Diamantes Pretos em Meio de Cristais e Quando os Mochos Piam, de Maia Ângela e José Mendonça. Pretos no Meio de Cristais, de Maia Ângela Macuacua, ficciona cenários de segregação racial em Moçambique, na África do Sul e nos Estados Unidos, numa viagem por diferentes tempos. Quando os Mochos Piam, escrito por Jeremias Mendozo,
é uma série de contos que explora o folclore moçambicano, focando a luz, sobretudo, à tradição oral. O prémio é essa continuidade, né, desse todo o processo que nós começamos. De todas as maneiras, temos que continuar a escrever. Por isso agradeço imenso, agradeço por essa oportunidade, pelas pessoas que estiveram aqui presentes e também pelo exercício, que não foi fácil, mas aconteceu. Este reconhecimento pretende estimular a produção literária e criação de novos autores. É um prémio que nos é dado a nós próprios, digamos assim. Nós, a família, estamos muito felizes porque isto tenha tido continuidade, já começou há um tempo atrás e queremos que continue sempre. Garantir o surgimento de novos talentos que vão transmitir para o futuro as nossas histórias, as nossas tradições, para nós é algo que nos enche de muito orgulho. Além da publicação dos 2 livros, os autores terão também uma residência literária na Câmara Municipal de Óbidos durante 30 dias em Portugal. Já é compromisso a análise e debate no Noite Informativa a seguir ao Jornal da Noite na STV Notícias. Junta-se a nós agora a Boaventura Mocipo para conhecermos os destaques. Mocipo, boa noite. Muito boa noite, António Tiwa. Boa noite aos nossos telespectadores. O Presidente da República deu hoje sinais claros de que vai deixar o poder em 2 anos e meio. Vai deixar o poder em 2024, de acordo com a Constituição da República. No simpósio, hoje de manhã, em Maputo, sobre a investigação agrária, o Presidente da República disse, passamos a citar, não temos muito tempo. Temos de fazer uma corrida como atletas de estafeta. A corrida de estafeta, ela consiste, portanto, numa corrida de velocidade em que o atleta, feita alguma distância, passa o testemunho, portanto, ao seu colega, ao seu companheiro. Filipe Nyusi não parou por aqui. Disse que temos consciência de que não é possível resolver os problemas em 2 anos e meio, mas temos de correr e o trabalho vai continuar com os outros. Um discurso sinalizador de fim do ciclo. Um dos papéis do jornalismo é a interpretação do discurso político. E é o que vamos fazer aqui no Noite Informativa. O Presidente da República pode ter encerrado a discussão sobre o 3º mandato. Vão analisar a intervenção do chefe de Estado hoje de manhã, os nossos 3 convidados habituais às quartas-feiras. Vamos também olhar para a agenda cheia de Filipe Nyusi nos últimos dias. O Presidente da República esteve em menos de 3 semanas em Cabo Delgado, no Niassa, na Zambésia, em Nampula, em Sofala e na província de Maputo. O Presidente da República recebe amanhã o Primeiro-Ministro de Portugal. Na sexta-feira deve regressar a Facim para completar a visita que iniciou na segunda-feira. Um aspecto chama a atenção. Na visita às províncias, o chefe de Estado reúne com os governos provinciais e as secretarias de Estado. A mensagem é alinhar a velocidade. O que este movimento todo significa num período pré-congresso e num período pré-eleitoral? Que significado extrair desta movimentação incomum de Filipe Nyusi? É a discussão que vamos também ter aqui no Noite Informativa, na segunda parte, com os nossos convidados habituais. Mas não nos ficamos por aqui. Vamos também abordar a comunicação hoje do Presidente da República sobre a Covid. Essencialmente, cai o uso obrigatório das máscaras. Há avanços na vacinação e alívio em outras áreas. Vamos abrir com este tema aqui no Noite Informativa. Vamos entrar com Esperança Seven, médica. Ela é membro da Comissão Técnico-Científica de Resposta à Covid-19. Vamos ouvir a voz de 2 empresários, um em Maputo e outro na Beira. A Beira que nos últimos meses viu os números da Covid, portanto, mais altos em relação às outras zonas do país. Portanto, não perca a análise, logo abrir o Noite Informativa, uma análise técnica médica e uma análise de quem está no mercado sobre as medidas anunciadas hoje também por Filipe Nyusi. A matéria internacional. Vamos viajar à África do Sul. Cyril Ramaphosa está sob forte pressão.
ontem, numa sessão em que foi ouvido na Assembleia da República sobre o desaparecimento de perto de 4 milhões de dólares, portanto, na sua fazenda denominada Pala Pala, na província do Limpopo. Esta sessão não terminou devido à forte contestação e, portanto, as questões que eram levantadas contra o presidente da África do Sul. Pediu-se ontem demissão de Cyril Ramaphosa. Há uma forte pressão dentro do ANC para que também Cyril Ramaphosa abandone o poder enquanto se esclareça o tema. Cyril Ramaphosa diz que não se pode pronunciar publicamente porque trata-se de um assunto em investigação ao nível de determinadas instâncias na África do Sul. Vamos viajar